Prezados companheiros e companheiras, o nosso cordial boa noite. Mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, em torno da doutrina espírita, para mais um encontro fraterno de aprendizado coletivo, através da plataforma Zoom, que nos facilita esse encontro semanal. Estamos todos ansiosos, alegres, felizes por nos vermos na telinha e, no mesmo tempo, na expectativa de ouvir o nosso querido Tinoco com mais uma bela mensagem, com certeza, que trará para nós. Preparando o nosso ambiente mental, o nosso ambiente familiar e toda essa ambiência espiritual, vamos ouvir a palavra da leitura preparatória que a nossa querida Hermê lerá para nós. Vamos ouvi-la com atenção e carinho. Boa noite. Vamos ao capítulo 160, a grande luta. Por que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais? Paulo, Éfesos, capítulo 6, versículo 12. Segundo nossas afirmativas reiteradas, a grande luta não reside no combate com o sangue e a carne, propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. Paulo de Tarso agiu divinamente inspirado quando escreveu sua recomendação aos companheiros de Éfeso. O silencioso e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças da sombra está vinculado em nossa própria natureza, porquanto nos acompliciávamos abertamente com o mal em passado não remoto. Temos sido declarados participantes das ações delituosas nos lugares celestiais. E ainda hoje, entre os fluidos condensados da carne ou nas esferas que lhes são próximas, agimos no serviço de autorrestauração em pleno paraíso. A terra é, igualmente, sublime degrau do céu. Boa noite para todos. Tem continuidade, Hermê. Tem? A mensagem tem continuidade. Agora. Quando alguém se reporta aos anjos caídos, os ouvintes humanos guardam logo a impressão de um palácio soberbo e misterioso, de onde se expulsam criaturas sábias e luminosas. Não se verifica o mesmo quando um homem culto se entrega ao assassínio à frente de uma universidade ou de um templo? Geralmente, o observador terrestre relaciona o crime, não se detendo, porém, no exame do lugar sagrado e venerável em que se consumou. A grande luta a que o apóstolo se refere prossegue sem descanso. As cidades e as edificações humanas são zonas celestiais. Nem elas, nem as células orgânicas que nos servem constituem os poderosos inimigos, e sim as hostes espirituais da maldade, com as quais nos sintonizamos por intermédio dos pontos inferiores que conservamos desesperadamente conosco. Vastas arregimentações de seres e pensamentos sobrinhos que obscurecem a visão humana e que operam com sutileza, de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem. Obrigado, Hermê, por esses momentos de reflexão. Convidamos agora a todos à prece inicial. Que os nossos pensamentos, irmãos queridos, estejam voltados para o bem. Que os nossos sentimentos estejam nivelados com a proposta do Cristo, do amai-vos uns aos outros. Que a nossa vontade seja aquela em ouvir, acolher
transformar e operar no bem os ensinamentos que serão ouvidos nessa noite. Que o nosso palestrante seja envolvido pelas vibrações amoráveis do Grupo Espírita João Evangelista e seus trabalhadores do plano espiritual, e a todos nós que recebemos com carinho e muito afeto. Que a palavra da noite possa nos esclarecer, possa nos iluminar, possa nos ajudar a discernir o verdadeiro significado da vida, valorizando a missão daquele que trouxe para nós uma luz que coloque em nossas mãos para clarear o caminho passo a passo na grande jornada de remissão espiritual. Acolha, Senhor Jesus, as nossas rogativas da noite, a palavra que enche as nossas mentes e que faz transformar os nossos corações em novos seres à procura do bem, do amor e da paz. Seja conosco, amigo mestre, e que assim seja. Graças a Deus, que assim seja. Irmãos queridos, mais uma vez recebemos aqui a visita amiga, fraterna e muito alegre do nosso querido Hélio Tinoco. Hoje, num momento e num dia muito especial, 3 de outubro, para nós espíritas, uma data muito significativa, pois em 1804, nesse mesmo dia, nascia em Lyon, na França, Hipólito Léon Denisard Rivail. Para nós, Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido como Allan Kardec, o codificador da doutrina dos espíritos. E ele deixou obras que engalanaram o espírito humano e que mostraram um novo mundo a ser descortinado por nós, o mundo espiritual. E essa relação, de doravante, teríamos que entender como se dava. Para isso, escreveu obras. Deixou o famoso Pentateuco Espírita. E sobre o Pentateuco Espírita é que o Hélio Tinoco vai falar para nós. A sua fala englobará Kardec e as obras básicas. Tinoco, a palavra é com você. Obrigado, seu Darlan. Boa noite a todos que estão conosco aqui na sala do Zoom. Boa noite também, ou bom dia, boa tarde, aqueles que vão assistir depois pela postagem feita no YouTube. E a proposta dessa noite é a gente trabalhar Kardec e as obras básicas. Quando nos foi proposta essa ideia de trabalho, eu me debrucei nas pesquisas e tentamos fazer algo diferente. A ideia seria a gente falar do homem, Kardec, e atrelar ao homem as obras básicas. Então, a gente procurou uma linha de raciocínio diferente daquela convencional, porque eu quero, inclusive, sugerir aos companheiros que, numa pesquisa mais linear, nós temos à mão um trabalho oferecido pela Federação Espírita do Brasil, a Federação Brasileira, que são chamados estudos do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. No tomo 1, no módulo 2, no roteiro 2, no roteiro 4, a gente encontra a informação linear histórica de Allan Kardec e no roteiro 4 falando sobre as obras básicas. Inclusive, há ali um gráfico onde faz uma ligação entre o primeiro livro dos Espíritos com os demais livros. Mas qual é a proposta que nós queremos trazer nessa noite? A gente quer trazer os momentos que antecederam a escritura dos livros. Então, vou propor uma linha do tempo. E a gente vai colocando aqui os anos, quase todos eles numa sequência cronológica, e fazendo uma ligação homem, obras básicas. Então, que possa João Evangelista, com sua equipe de amorosos, trabalhadores, auxiliar, para que, ao final desse trabalho, o objetivo seja concluído, seja conquistado, que é trazer a mensagem com clareza e exaltar o nome de Jesus. Então, para começar, meus irmãos, vamos a 1804. Há exatos 217 anos atrás,
nascia em Lyon, cidade da França, Hippolyte Léon Denis Rivail, um pedagogo, um professor, um dono de escola, que mais tarde se tornaria conhecido no mundo inteiro pelo pseudônimo de Allan Kardec. Eu queria começar voltando a 1799, onde vamos encontrar na literatura espírita de apoio, no livro chamado Cartas e Crônicas, do espírito Irmão X, que é o mesmo Humberto de Campos, ele conta-nos de um certo conclave que aconteceria na virada do ano de 1799 para 1800. E ele conta que nesse conclave estariam reunidos as mentes pensantes do mundo, encarnadas e desencarnadas. As desencarnadas numa região espiritual e as encarnadas no desdobramento do sono físico também presentes ali. Eram músicos, eram poetas, escritores, pintores, artistas, filósofos. Aquele cortejo de homens estavam ali para decidirem sobre dois assuntos fundamentais. O primeiro deles, o combate à ignorância e o combate à miséria. E o segundo diz respeito a Allan Kardec, a preparação da nova era da fraternidade e da luz. E narra-nos o texto que estavam ali reunidos aquele número de espíritos mais evoluídos, e de repente eis que abre uma estrada dos céus, uma região de altiplano ainda maior, e desce ali um grupo de espíritos altamente iluminados, e dentre eles se apresentava Allan Kardec, que nessa literatura é chamado de o Pontífice da Luz. Allan Kardec, que seria, então, mais tarde, elegido como sendo aquele que faria, que traria, que transformaria o pensamento dos espíritos na codificação. Com que intenção? Que nós pudéssemos ter acesso, que nós pudéssemos compreender e que, mais que isso, pudéssemos utilizar para a nossa própria evolução moral na caminhada conquistar o equilíbrio, a paz e a serenidade. E eu queria, voltando agora a 1856, nossa linha do tempo, antes do lançamento do primeiro livro oficial do Espiritismo, vamos encontrar no chamado livro Obras Póstumas uma conversa entre Jesus, entre o Espírito de Verdade e Allan Kardec. Nós sabemos e concordamos e defendemos a ideia de ser o Espírito de Verdade e Jesus de Nazaré as mesmas criaturas. Aí respeitamos uma outra corrente que não concorda, mas, enfim, se você tiver alguma dúvida, eu aconselharia ler um artigo da revista Reformador, de abril de 2011, onde Geraldo Campetti Sobrinho discorre com muita racionalidade, com muita lógica, e nos convence. Ser Jesus, Espírito de Verdade, as mesmas pessoas, a mesma personalidade. Mas, enfim, nesse diálogo entre Allan Kardec e o Espírito de Verdade, na minha missão, o Espírito de Verdade dá a Allan Kardec uma possibilidade de aceitar ou não a tarefa. E ele diz assim: previno-te, 1856, que é rude a tua missão, porque se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. O Espírito de Verdade prevenia Allan Kardec de que o material que ele produziria, por meio do seu trabalho, seria uma tarefa rude. No entanto, uma missão, um material capaz de abalar e transformar o mundo inteiro. Transformar e abalar o nosso mundo íntimo, nossos conceitos, nos colocar em xeque conosco mesmos, mas num processo de expansão, mudar e transformar o planeta inteiro. Dito isso, meus irmãos, diante da missão, Allan Kardec a aceita, prontamente a aceita, pretende ser parte da providência divina para esse trabalho e elabora, em 1857, a primeira obra básica, que é o Livro dos Espíritos. Nessa primeira edição, com 501 questões. Mais tarde ele escreveria, vou apresentá-lo aqui, uma edição completa, que é a que nós utilizamos hoje,
Mas ele lança, então, em 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos. Se nós buscarmos a Revista Espírita de dezembro de 1863, e infelizmente o tempo não permite aprofundarmos esse assunto, vamos encontrar Allan Kardec trabalhando as 6 etapas pelas quais o Espiritismo haveria de passar. E ele fala, no primeiro momento, de uma etapa da curiosidade, que vem com o episódio das mesas girantes, vem com o episódio das batidas naquelas paredes de Randesville, naquela Chopana, e agora, com o lançamento do Evangelho, com o lançamento do Livro dos Espíritos, estaria lançada a etapa filosófica. É o capítulo 6, item 4, Evangelho segundo o Espiritismo, onde está dito pelo codificador que essa doutrina nos revelaria quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que passamos pelas dores que passamos, e nos revela com extrema racionalidade, compondo, então, assim, a segunda etapa, a etapa filosófica. E nós vamos encontrar no frontispício desse livro, aquela primeira capa do Livro dos Espíritos, dizendo assim, relacionando um comentário ao Livro dos Espíritos, princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médios recebidos e coordenados por Allan Kardec. Talvez seja o menor resumo para a gente identificar qual é o material apresentado nessa primeira obra do chamado Pentateuco kardeciano, já citado por seu Darlan. Meus irmãos, eu queria só abrir um parênteses rápido aqui, porque nós vamos dividir esse conceito em 4. Observem. Primeiro vamos falar da imortalidade da alma e natureza dos espíritos e das suas relações com os homens. Coloquei um asterisco, resgato daqui a pouco. Coloquei 2 asteriscos para a gente falar das leis morais da vida presente, 3 asteriscos para falar da vida futura e 4 asteriscos para falar o porvir da humanidade. E vamos perceber que, ao longo dos lançamentos seguintes, eu me pergunto muitas vezes, será que Allan Kardec tinha ideia que seriam 5 livros? Será que a espiritualidade lhe revelou de início ou isso foi acontecendo ao longo do trabalho executado? Meus irmãos, quantas vezes queremos saber do projeto completo, quando está em nossas mãos fazer apenas o trabalho do momento. Resultados virão depois. Por certo, frutos precisam, primeiro, de preparar a terra, trazer a semente, plantá-la, regá-la, vigiá-la, cuidá-la, para que ela possa se transformar numa árvore e mais tarde, então, em frutos. Mas os 4 próximos livros serão extraídos do Livro dos Espíritos. Eu vou trabalhando ao longo dos próximos slides. Pois bem, voltemos à linha do tempo. Agora em 1858, quando Allan Kardec vai fundar, depois que ele lança o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, em 58, em 1º de abril, quase um ano depois, Allan Kardec vai fundar a primeira casa espírita, a primeira sociedade espírita, com regulamentos constituídos sob a denominação de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Era Allan Kardec dando seguimento, o homem, a um projeto. Primeiro, o livro. A adesão ao livro pela população de modo geral. E agora, levando-a, junto com os adeptos, fundar uma instituição, formalizar, até então ainda sem vínculo religioso, até então ainda um livro filosófico com vertentes científicas. Avancemos. E é em 1859, antes do lançamento da segunda edição, que vai se dar em 18 de março de 1860, Allan Kardec, vamos encontrar um lançamento de uma outra obra, não do Pentateuco, mas um livro que Kardec escreve de próprio punho, que tem o título que é o Espiritismo. Esse livro nasce, meus irmãos e minhas irmãs,
da necessidade, porque as pessoas ficaram extremamente curiosas, queriam investigar e conhecer aquela nova metodologia de falar do pensamento religioso. Então, Kardec, pedagogo, professor, escreve um livro. Livro esse, meus irmãos, que eu quero recomendar aos companheiros. Excepcional. O que é o Espiritismo? Não faz parte da obra básica, das obras básicas, mas é um importante livro. Seria um segundo livro, ou seja, o primeiro livro de apoio da literatura complementar que auxiliaria-nos a entender que doutrina era aquela recém-lançada por Kardec, 1859. E em 1860, ele lança, então, a segunda edição de O Livro dos Espíritos, a edição que nós temos hoje, que lançamos mãos dela hoje, completa, com 1018, ou, dependendo da tradução, 1019 questões. 1860. Estava concretizada a primeira etapa do lançamento da obra, dessa segunda edição, em 18 de março, do livro, do texto básico da literatura espírita. Agora vamos avançar. Ainda em 1860, no mês de abril, a gente vai encontrar uma história narrada pelo espírito Hilário Silva, no livro chamado O Espírito da Verdade. É o capítulo que tem como título Há um Século. Narra-nos essa história de que Allan Kardec estaria numa manhã fria de Paris. E nessa manhã fria de Paris, ele estava preocupado. Veja, meus irmãos, embora a sociedade parisiense funcionasse perfeitamente bem, os livros estavam vendendo, a segunda edição do Livro dos Espíritos estava vendendo bastante, ele está preocupado com o tamanho do trabalho a ser realizado. Eu penso que nesses 3 anos, ou quase 3 anos, Allan Kardec tomou consciência, tomou noção do tamanho da obra que ele deveria nos apresentar. Talvez ele tenha entendido uma obra capaz de abalar e transformar o mundo inteiro. E fato é que a narrativa de Hilário Silva conta que ele está preocupado, ele está um pouco tenso, e nessa tensão ele pensa até em desistir. Veja, meus irmãos, o codificador pensando em desistir. Nós também podemos pensar. O problema é não seguir adiante com pensamentos pessimistas, que nos desanimam, que nos paralisam, mas entender que a luta faz parte do processo. Mas ele está desanimado. Eis que entra na sala Amélie Gabrielle Boudet, trazendo em suas mãos um pacote e uma carta. Ele lê, ele pega o pacote e lê a carta. A carta é assinada por Joseph Perrier, um homem que conta brevemente sua história. Ele conta que sempre, desde criança, trabalhou numa impressão, numa encadernação de livros, uma grande empresa de Paris, e que ele teria, há poucos anos atrás, conhecido o amor da sua vida e teria casado-se com ela, Antoniette, é o nome da moça. E viviam muito felizes até que ela foi acometida de uma grave doença e subitamente morreu. E ele conta, Joseph Perrier, que a vida perdeu sentido, que a vida perdeu sentido. E ele, por conta dessa vida sem sentido, cada vez mais intensa, ele resolve tirar a vida. E numa madrugada chuvosa em Paris, ele vai até uma das pontes do Rio Sena, a ponte Marie, e dali resolve saltar. Quando ele coloca a mão no parapeito para subir, toca em algo que lhe cai aos pés. É um livro. Curioso, vai até um poste e lê nesse livro uma fala assinada por um A. Laurent. E A. Laurent dizia: esse livro salvou a minha vida. Leia-o, pode salvar também a sua. E ele vai para casa, lê o livro. E agora, tendo a compreensão dos fatos da vida, agradece ao codificador. Manda-lhe o livro encadernado, de uma nova com materiais mais robustos, inclusive com as iniciais de Allan Kardec na capa. E Allan Kardec recebe aquele livro, lê, percebe o resultado prático na vida das pessoas, da doutrina que ele estava pregando,
E agora o texto do Hilário Silva diz assim: após a leitura da carta providencial, o professor Rivaio experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Chegando o livro ao peito, raciocinava não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante do seu espírito turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos austos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Percebia Allan Kardec que era preciso continuar. Numa das questões da segunda edição do Livro dos Espíritos, 798, Kardec teria inquirido aos benfeitores espirituais, porque naquele momento os que haviam aderido ao espiritismo eram os intelectuais, eram os homens cultos. E Kardec pergunta, não nesses termos, eles serão meus, mas perguntou à espiritualidade: o espiritismo ficará restrito a um grupo seleto de pessoas? Ou ele vai se expandir? Aqui os espíritos respondem que o espiritismo se tornaria uma crença popular, uma crença comum. E agora Allan Kardec, imbuído de novos ânimos, talvez relembrando essa questão, prossegue com seu trabalho. E é em 1861 que se faz necessário o lançamento de uma segunda obra. Os experimentos, a mediunidade divulgada, badalada, comentada, levaria Allan Kardec, junto do pensamento da espiritualidade maior, compor a segunda obra, o Livro dos Médiuns, a fim de dar uma ordenança, de deixar regras de procedimentos para aqueles que agora abraçavam essa nova doutrina. 1861, ele lança o Livro dos Médiuns. E, mais uma vez, meus irmãos, no frontispício do livro está escrito: Guia dos Médiuns e dos Evocadores, ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo visível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. Era aquele primeiro asterisco sendo cumprido, meus irmãos. Era um livro extraído do texto básico do Livro dos Espíritos, mas que trabalharia a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e as relações com os homens. Era Allan Kardec dando formatação, passo adiante, nesse seu grande projeto, na verdade, o projeto de Jesus, para que nós pudéssemos ter acesso à informação e, de mãos dela, poder ter a coragem de transformá-la em atitudes que transformasse-nos e que abalasse o nosso mundo íntimo. Uma literatura que nasce do Livro dos Espíritos. No material citado no início da palestra, da apostila do ESG, do tomo 1, vamos encontrar um gráfico desdobrando o que eu estou dizendo aqui agora, com extrema precisão. Inclusive, aonde e de onde nascem os novos livros. Mas não é assunto para essa noite. A proposta aqui é a gente continuar entendendo o homem que está encarnado. É claro, o espírito de imensa envergadura moral. É claro que um espírito preparado para a tarefa. Mas um espírito que enfrentou desafios e nos deixa o exemplo de seguir adiante sem desistir e de entender que resultados não acontecem de imediato e é preciso a persistência e o trabalho para mais tarde poder colhê-los. Mas avancemos então para 1861, já lançado o Livro dos Médiuns, já trabalhando de forma mais organizada a Sociedade Parisiense, Estudos Espíritas e os demais núcleos
espíritas que vão surgindo na França, a ponto de, em 1862, ele fazer uma viagem, está no livro, As Viagens de 1862, onde ele vai visitar inúmeros centros, mas agora orientados para buscar a comunicação e as evocações com base no Livro dos Médiuns. Em 1861, no dia 9 de outubro, vamos presenciar um dos episódios que talvez tenha sido mais marcantes para o homem Allan Kardec, mais impactantes, mas que serviria como uma propaganda imensa da doutrina espírita. Vamos encontrar um episódio que ocorre em Barcelona, chamado Alto de Fé de Barcelona, onde um carregamento enviado por Allan Kardec a um amigo, veja, meus irmãos, a doutrina espírita ganhando o continente europeu, já indo para Espanha. E agora o bispo intercepta um carregamento que tinha Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns, provavelmente o que é o Espiritismo também, não podemos afirmar com segurança, e em praça pública queima aqueles livros. Meus irmãos, talvez tenha sido isso a maior propaganda para o Espiritismo naqueles dias. As pessoas ficaram curiosas. Que livro é esse que eu não posso ler? E se comenta nos bastidores não oficiais que os livros eram vendidos clandestinamente em Barcelona, em Madrid, na Espanha. Vendia-se até em sapatarias. Você ia comprar um sapato, tinha um código e vinha um livro escondido dentro da caixa dos sapatos. Isso deu visibilidade, mas marcou Allan Kardec. Um episódio onde ele perceberia que entraria num período de lutas. Aí é a terceira etapa das 6 comentadas. Vale a pena depois você buscar a Revista Espírita de dezembro de 1863, ler as 6 etapas, mas seria a etapa da luta. A etapa de luta, a etapa que ainda hoje nós vivenciamos. Até que em 1863, nessa mesma linha do tempo, Allan Kardec se prepara para mais um lançamento. A terceira obra, das obras básicas, a obra do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu queria trazer aqui um comentário, uma comunicação, que é apresentada no livro Obras Póstumas, mais uma vez, um artigo de 1863, que tem como título Imitação do Evangelho. Faltou o N aí, vou consertar depois. Limitação do Evangelho. Era o primeiro nome, o nome original que Kardec daria ao Evangelho segundo o Espiritismo. Quando essa obra fez 160 anos de lançamento, 160, 150, a Federação Espírita do Brasil lançou uma edição especial com o título Imitação do Evangelho. Muitos de nós pudemos adquiri-la. Mas nessa obra, no Obras Póstumas, Kardec vai perguntar a espiritualidade. Meus irmãos, observem, Kardec, alta envergadura moral, espírito preparado para a codificação, mas toma aconselhamento com as entidades superiores. E vejam, meus irmãos, de que as entidades o respeitam, assim como aqueles que estavam no conclave. Mas, mesmo assim, ele prova a sua humildade e atrela ao seu trabalho a cooperação de todos. Não dá para fazer sozinhos. É preciso montar equipes e trabalhar em grupos. Mas, enfim, perguntou a espiritualidade. Que pensais da nova obra que trabalho nesse momento? Evangelho segundo o Espiritismo? E os Espíritos respondem assim. Meus irmãos, escutemos para entender o que temos em mãos e que talvez não tenhamos utilizado da forma como devíamos. Esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhes são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Olha só, fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Segue. A dúvida tem que ser destruída. A Terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já há muito
os teus amigos de além-túmulo as arrotearam. Preparar o solo. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a terra gravite na ordem radiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra dos nevoeiros intelectuais. E conclui: acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, Espírito de verdade, guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos espíritos que são mais fiéis, em cujo número digna-te em me incluir também. Aquele que é buscado para aconselhar revela-se um daqueles que se sente digno em estar na equipe agora dos desencarnados, mas que apoiaria a equipe dos encarnados chefiadas por Allan Kardec. Então, em 1864, que ele lança a terceira obra da codificação, terceira obra básica, o Evangelho segundo o Espiritismo. Inauguraria, meus irmãos, a quarta etapa, a etapa religiosa do Espiritismo. Etapa essa, rapidamente, que seria sedimentada mais tarde pela literatura complementar trazida pelas mãos de Chico Xavier na coordenação de Emmanuel, a começar pelo livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O Brasil exportando, sedimentando, ampliando, exportando a etapa religiosa ainda em andamento. Das 6 etapas, a primeira, a etapa da curiosidade, a segunda etapa filosófica, terceira etapa da luta, quarta etapa religiosa da luta em andamento até aqui. Por isso que o texto da leitura preparatória foi muitíssimo bem escolhido. Nossa luta não é contra a carne. Nossa luta não é contra o sangue, mas contra as potestades do mundo invisível que tentam combater infantilmente o projeto de Jesus de um dia transformar a terra num só rebanho e tê-lo como único pastor. Mas avancemos, queridos, para entender no frontispício agora do Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida por Allan Kardec. Era aquele segundo asterisco que nós citamos lá em cima, no início, trabalhando as leis morais e trabalhando a vida presente, trabalhando e atualizando o pensamento do Cristo e fazendo com que ele se tornasse verdadeiramente redivivo. Então, nasce do próprio Livro dos Espíritos, da segunda edição, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Avancemos. Vamos a 1865 agora. Vamos continuar no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos a uma mensagem de Kardec. Capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, item 13. Meus irmãos, observem a sutileza do codificador. Ele comenta o texto de Isaías, capítulo 26, versículo 19. Vou colocar o texto. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Isaías, profeta que mais anunciou a vinda do Cristo, falando de nova vida, de viver de novo, falando de reencarnação. Bom, aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Seria uma analogia mostrando que a realidade espiritual sobrepujará a realidade da matéria. Meus irmãos, quantas vezes nos equivocamos em que a nossa segurança está na matéria? E muitas vezes nos perguntamos, onde estão os grandes impérios? Onde está o Império Romano, meus irmãos, que venceu batalhas, conquistou territórios? Onde está o Império Romano? Se formos a Roma visitar a capital dos romanos, na Itália, o que vamos admirar são ruínas. Era a realidade espiritual, aquilo que fazemos com a matéria, estando acima, extremamente acima das coisas materiais que são patrimônios transitórios, empréstimos que Deus nos concede por um tempo em nossas mãos,
para serem utilizados como ferramenta de aprimoramento moral. Kardec, comentando essa fala de Isaías, diz assim: é também muito explícita essa passagem de Isaías. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Olha a ponderação de Kardec. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito: ainda vivem e não viverão de novo. Raciocínio de Kardec. E ele diz assim: no sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seria a negação das penas eternas, pois que estabelecem, em princípio, que todos que estão mortos reviverão. Meus irmãos, surgia no pensamento de Kardec, inspirado pelos amigos espirituais, a ideia de repensar as penas eternas. É por isso que o trabalho consecutivo de Allan Kardec nasce em agosto de 1865, a quarta obra básica, o livro O Céu e o Inferno, onde eu queria destacar aqui a parte final, onde Allan Kardec apresenta o código moral, o código penal da vida futura. Em 1865, no frontispício, está dizendo que esse livro trataria a justiça divina segundo o Espiritismo. Seria um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc. Seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Era aquele resgate, extraída também do Livro dos Espíritos, trabalhando a vida futura. Meus irmãos, temos em mãos um livro dos Espíritos que contém respostas para todas as nossas demandas. Qualquer assunto que eu precisar decidir, com racionalidade, com cautela, com equilíbrio, busquemos o Livro dos Espíritos. É claro que não são informações exatas e pessoais, são gerais. E delas podemos escolher nossas escolhas para nos equalizar à lei de Deus e encontrar a felicidade. Em 1867, seguindo aí a nossa linha do tempo, vamos encontrar no livro Obras Póstumas, mais uma vez, Allan Kardec buscando a orientação dos amigos da espiritualidade. Ele agora vai falar sobre a Gênese. O título da segunda parte é Minha Nova Obra sobre a Gênese. A comunicação é de um espírito chamado Doutor D. Meus irmãos, ele prefere não colocar o seu nome, nos mostrando quantas vezes precisamos nos inspirar na humildade desses trabalhadores. Um espírito comunicante da equipe do Espírito de Verdade, espírito de alta evolução moral, preferem não identificarem-se. Eu lembrei de Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, quando ele vai trazer uma comunicação a fim de nos reanimar para enfrentarmos nossa luta na caminhada de ascensão moral, e ele diz assim: venho apresentar a minha pequena contribuição, ele chama o meu óbulo, espírito de imensa envergadura moral, não querendo reconhecimentos, querendo apenas que a mensagem possa ser divulgada. E quantas vezes, meus irmãos, queremos visibilidade, aplausos, queremos ser notados, esquecendo de que o grande nome a ser exaltado chama-se Jesus de Nazaré. É para ele que trabalhamos, é a ele a quem servimos. Todo trabalho não existiria se ele não tivesse nos concedido o seu evangelho de amor e de redenção. E se a doutrina espírita não tivesse vindo em socorro para resgatar a essência dos seus ensinamentos e nos ajudarem a compreendermos um pouco mais e agora nos poder tornarmos úteis nesse grande projeto de resgate moral da humanidade, que agora estamos nos seus prelúdios da quinta e última obra. Mas Kardec vai perguntar:
a Dr. D. E a comunicação que ele recebe é: primeiro, 2 palavras com relação à obra em preparo. Como já temos dito muitas vezes, urge pô-la em execução sem demora e apressar-lhe o quanto possível a publicação. E diz mais: é preciso que a primeira impressão já se tenha produzido nos espíritos quando estalar o conflito europeu. Ele se referia, provavelmente, à Guerra Franco-Prussiana, que aconteceria em 1870. Não podemos afirmar, mas provavelmente. Diz assim: se ela tardasse, os acontecimentos brutais poderiam desviar das obras puramente filosóficas a atenção geral. E como essa obra se destina a desempenhar um papel na elaboração do curso, necessário se torna não deixe de ser apresentada em tempo oportuno. Entretanto, não conviria, por isso, restringir-lhe os desenvolvimentos. Fazer com pressa, mas fazer bem feito. Não é fazer às pressas mal feito. Dar-lhe toda a amplitude desejável. Cada uma das suas menores partes tem peso na balança da ação e numa época tão decisiva como esta. Nada se deve desprezar, quer na ordem material, quer na ordem moral. E conclui assim: pessoalmente estou satisfeito com o trabalho, mas a minha opinião pouco vale, a par da satisfação daqueles a quem ela transformará. O que, sobretudo, me alegra são as consequências que produzirá sobre as massas, tanto no espaço quanto na terra. Aí Kardec pergunta: se nenhum contratempo sobrevier, a obra poderá aparecer em dezembro? Diz Kardec, Prevês obstáculos? Resposta: não. Não prevejo dificuldades intransponíveis. Faz um adendo interessante: a tua saúde seria a principal. Por isso é que te aconselhamos incessantemente que não te descuides dela. Quanto a obstáculos exteriores, nenhum precinto de natureza séria. Então, era Kardec se empenhando. A proposta era lançar em dezembro de 67, mas ele lança, então, em janeiro de 1868, a 5ª e última obra, a Gênese, o livro que fala da criação. Era a conclusão do trabalho do Pentateuco, o último livro, que, na verdade, na sequência, poderia ser o primeiro, o livro da origem. E no frontispício desse livro está escrito: os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A doutrina espírita há resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a gênese de acordo com as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela abrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Deus deveria estar com D maiúsculo, vou corrigir depois. E, meus irmãos, eu queria trazer o quarto asterisco e o último, lembrando que a Gênese nasce da ideia do porvir da humanidade, o link com esse assunto, e também nasce do livro dos Espíritos. Era, meus irmãos, em 1869, agora com a obra completa, que vamos encontrar um registro na biografia, num dos biógrafos de Chico Xavier, Júlio Abreu Filho. Nesse livro, com o título Biografia de Allan Kardec, o nosso companheiro Júlio traz assim: sua última... Deixa eu só apertar aqui, Maria Amélia, aqui. Sua última luta foi após a publicação de A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Em 1869, tratou de reconstruir a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sob novos moldes, permitisse manter uma livraria espírita, sustentar a publicação da Revista Espírita e a reedição das suas obras já citadas. 1869, a obra básica lançada. Kardec agora está
trabalhando num projeto onde ele pudesse ter recursos financeiros, meus irmãos. Sim, em Espiritismo fala-se também em finanças para manter a Revista Espírita em andamento, para manter também a reedição dos livros e para manter através de uma livraria. Vejam, a preocupação do codificador. E segue o texto. Deixa eu avançar aqui. E ele diz assim, acho que eu travei aqui, Arfon. Então ele residia até então, né, na Rua Santana, número 25, Galeria Santana, e pretendia mudar-se a 1º de abril de 1869, onde anos antes havia comprado um terreno e estava concluindo a construção de 6 casinhas destinadas após sua morte para asilo de velhos espíritas. Olha só, meus irmãos, o codificador, pensando no futuro do espiritismo, preparando uma livraria, para ter recursos financeiros, para manter o trabalho agora já pronto, mas a reedição dos livros para ser expandido, mas também preocupado com o lado filantrópico, um terreno que ele comprou, e ele fazia ali uma obra com 6 casinhas, que seria um asilo depois que ele falecesse. Mas ele segue. A livraria estava sendo instalada na Rua Lille, número 7, e sua inauguração deveria dar-se em 1º de abril. E diz o texto, sua casa estava completamente desarrumada em ablativos de mudança. A sala, em desordem, cheia de pacotes que iam sendo transportados quando, ao entregar um pacote da Revista Espírita, o codificador caiu fulminado pela ruptura de um aneurisma da aorta, na véspera da sua instalação em novo e definitivo endereço e da inauguração da livraria, isto é, a 31 de março de 1869, quando ele contava com 65 anos de idade. Apesar da orientação do Dr. D., Allan Kardec, eu penso que tenha cuidado, sim, da saúde, mas chegava a sua hora de retorno ao plano espiritual por ter concluído a tarefa. E o texto completa do Júlio Abreu Filho dizendo, mesmo assim, a livraria foi inaugurada no dia seguinte. Ele morre em 31 de março de 1869, a livraria é inaugurada. Foi a opinião da sua viúva e dos amigos mais íntimos que esse ato representava a execução da sua última vontade e deixaram o sepultamento para o dia seguinte. Ele é sepultado em 2 de abril, coincidências ou não, data do nascimento de Francisco Cândido Xavier. Mas avancemos, queridos, para poder fazer a conclusão. Obra complementada, obra completa, Allan Kardec desencarna. E é no sepultamento de Kardec, do homem, que vamos ouvir no discurso de Camille Flammarion, onde ele vai dizer que Kardec seria o bom senso encarnado. Kardec, Camille Flammarion, Leon Denis, dentre outros, Gabriel Delane, eram homens que pertenciam à equipe do Espírito Verdade, no entanto, da porção dos encarnados. E é Leon Denis que vai trazer como conclusão desse trabalho, no livro No Invisível, ele vai dizer logo na introdução, ele diz que o Espiritismo será aquilo que dele fizerem os homens. Guarda por alguns minutos essa frase para mim. O Espiritismo será o que dele fizerem os homens. Então, cabe-nos aqui nessa noite festiva dizer obrigado, Kardec, pela sua dedicação, pelo seu trabalho e pelas obras básicas que nos deixou. Material que podemos escolher usar como conteúdo simplesmente de avanço intelectual, mas que também podemos utilizá-lo como sendo um trampolim para um avanço do espírito imortal. Uma filosofia que pode suprir carências intelectuais, mas, em especial, carências morais. E aí a frase fica, o Espiritismo será o que dele fizerem os homens. E a pergunta, meus irmãos, para a gente poder levar para a reflexão, o que faremos das obras básicas? O que faremos do material
das lágrimas, do suor, da luta. Sim, porque não foi fácil fazer a codificação. Kardec trabalhava, ele tinha uma escola, ele era pedagogo, ele tinha família, mas ele consegue se desdobrar, muitas vezes na madrugada, para que o material que produziu chegasse até nós, cuidadoso, montando uma livraria. Meus irmãos, será que agora, com material em mãos, o que faremos com isso? Nos permitiremos que ele abale e transforme nossas vidas? Porque essa é a grande intenção. Eu quero concluir com uma fala de Tiago, apóstolo de Jesus, quando, em Jerusalém, escrevendo uma carta à igreja de Jerusalém, provavelmente Tiago menor, e ele diz que tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Talvez, meus irmãos, saímos daqui tendo ouvido a palestra. Mas será que nos desafiaremos a tentar transformar o que ouvimos em atitudes? Será que seremos dignos de dar continuidade ao trabalho iniciado pelo codificador? Será que nossas mãos serão dignas de continuar o trabalho que muitos no passado fizeram e agora nos passaram o bastão? Saímos daqui, meus irmãos, para agradecer a Kardec por tudo que ele nos fez, mas agradecer com o nosso empenho, trabalho e dedicação. Deus possa nos abençoar. Devolvo a palavra ao seu Darlan para continuar aí com os trabalhos. Agradecemos com imenso carinho a sua fala, Tinoco. E, sinceramente, durante a sua fala, espelhando aí a luta de Kardec para chegar até nós, a sua mensagem pronta e acabada, o sentimento que nós tivemos, eu pessoalmente, foi vontade de novamente reler Kardec. Eu já fiz isso mais de uma vez. Mas a sua fala me exorta a ler mais uma vez Kardec. E é um sentimento muito íntimo, tá? Eu acredito que os nossos irmãos que nos ouviram, que estão presentes nessa live, também sentiram alguma coisa diferente com relação a conhecer mais profundamente a obra do codificador. Nós não estamos com uma mensagem simples, mas nós estamos com uma mensagem de mudança profunda, não só nossa, mas também do planeta. Agradeço a você, Tinoco, mais uma vez, pela sua brilhante fala. E no dia de hoje, 3 de outubro, comemora o nascimento do nosso codificador, nos traz essa beleza de reflexão e, com certeza, ficará na mente de cada um de nós por larga faixa de tempo. Obrigado, meu amigo, mais uma vez, pela sua fala. Deus te guarde. Mas nós vamos prosseguir e vamos ficar um pouquinho mais com você, Tinoco. Nós convidamos você para fazer agora a prece de encerramento da tarefa dessa noite. Aproveitando o momento de vibração intensa e a presença da espiritualidade que abala os nossos sentimentos, que se coloque em cada um de nós aqui sintonizados com essa transmissão, num pensamento elevado, um pensamento para a paz íntima, para que esse tesouro deixado pelo Kardec possa realmente operar em nós a mudança tão necessária para cada um de nós, para que nessa presença, nesse momento, concorra vibrações para pacificar o nosso íntimo diante do momento que vivemos, especialmente no nosso país, vergasteado pela pandemia, pela própria humanidade que também se socorre uns aos outros, uns a favor dos outros, para sanar o mal da pandemia, que renovará a humanidade com certeza. Vamos orar. Aqueles que mais ainda desejarem, coloquem uma vasilhame de água ao lado da onde está sintonizando, para que os espíritos possam colocar ali o remédio necessário para auxílio do alívio das enfermidades físicas, morais e espirituais de cada um de nós.
acompanhemos mentalmente, com vibração, carinho e amor, a prece do nosso notável companheiro. Oremos, meus irmãos. Vamos dizer a Jesus: querido Rabi, recebe, Senhor, nessa noite a nossa gratidão, o nosso agradecimento do mais profundo do nosso coração, pelo teu grande projeto de amor que visa nos alcançar. Consta no teu evangelho que estávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, e tu nos vem como o bom pastor nos dá direção. Obrigado, Senhor, por esse conhecimento, pelo teu evangelho. Obrigado, Senhor, pelos embates, pelas lutas do codificador, para transformá-lo em rede vivo, para que a gente pudesse hoje ter acesso a essa informação e, corajosamente, combatendo a nós mesmos, procurar utilizar dessa ferramenta para a expansão do conhecimento e da moralidade. Ajudai-nos, Senhor. Permita-nos que, dessa vez, não desperdicemos a oportunidade preciosa de estar diante de uma doutrina tão racional, mas que, ao mesmo tempo, nos desafia a cada momento a tentar ser honesto com a gente mesmo, para nos tornar, através de uma luta do coração, melhores um pouco mais a cada dia. Envolve, Senhor, cada um dos companheiros que estão conosco nessa live, que nós possamos sentir, Senhor, continuar sentindo a tua presença. Nos disseste que onde houvessem 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu te farias presentes. Que essa sensação doce da tua presença permaneça conosco. E que essa clareza, essa nitidez dos teus conhecimentos possam ser renovadas em cada um de nós, como propósitos de novos aprendizados e de firmeza na caminhada. Ampara cada um de nós, ampara os desencarnados que estão conosco, ampara as águas colocadas aqui nos vasilhames para serem frutificadas, que a equipe espiritual de João Evangelista, trabalhadores abnegados da tua seara, Senhor, deposite em cada um desses potes os eflúvios de luz que tanto necessitamos para renovar o nosso ânimo, para melhorar o nosso emocional, para nos dar a força de seguir adiante, para que, como partes dos encarnados, os trabalhadores da última hora, possamos auxiliar as equipes espirituais de Ismael e de outros tantos líderes da espiritualidade na condução desse mundo, para que ele se transforme no mundo de paz, no mundo regenerado. Nós queremos nos oferecer, Senhor, dizendo: conta conosco. Apesar da nossa dificuldade e limitação, releve, Senhor, nossos erros. Aproveita o que há de melhor em nós e nos ajuda a sermos trabalhadores úteis na tua seara, para que o Brasil e o mundo possa te encontrar e receber também as suas orientações. Que possamos ser dedicados trabalhadores. E, mais uma vez, Senhor, agradecemos pelo teu projeto. Agradecemos a Allan Kardec. E pedimos, Senhor, que tu possas ficar conosco, nos ajudando a transformar a nossa gratidão em trabalho. Assim, mestre amigo, com essa oração, pedimos para dar conclusão a essa tarefa de divulgação espírita promovida pelo Grupo Espírita João Evangelista aqui de Vitória, no Espírito Santo. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado mais uma vez, querido amigo, pela sua fala, pela sua oração. Agora podemos abrir os nossos microfones, abrir as nossas telas, vamos nos ver, nos confraternizar nesse momento final da tarefa. Antes, porém, dizendo para vocês que no próximo dia 10, próximo domingo, estão todos convidados a participar da fala do nosso querido Frederico Almeida Dyer, que fará para nós a mensagem autoconhecimento, visão do ser e seus processos de melhoria. Então, no próximo domingo, o Frederico estará dando para nós essa fala sobre o autoconhecimento, importantíssimo tema diante do momento, do panorama mundial, planetário, que nós estamos vivenciando através da pandemia, que desperta em nós novas variáveis de pensar, atitudes diante da vida. Agradecemos a presença de vocês, todos vocês que participaram desse encontro.
prestigiando mais uma vez o evento da Casa Espírito João Evangelista. Essa palestra foi gravada e estará disponível em breve no nosso YouTube. E aí, se alguém quiser fazer mais alguma colocação, a palavra está liberada. Boa noite a todos. Obrigada, Hélio, mais uma vez. Gratidão, meu amigo. Deus abençoe você e toda a sua família. Obrigado, Um Solange. abraço, Hélio. Boa noite para todos os amigos. Boa noite. Obrigada, Hélio. Obrigado, Rodélia. Fique com Deus. Boa noite, Boa gente. Boa noite. Boa Ju. noite, Ju, Fernando. Fernando. Até a próxima. Até a Se próxima. Deus quiser. Obrigada, Hélio. Obrigado, queridos. Obrigado. Ó, Estamos em paz. Eu estou tirando uma foto aqui da gente, hein? Depois eu mando aí para a Lúcia, que está comigo. Tá bom. Para a Solange também. Eu tenho contato de Solange também. Posso falar para Solange. Tá bom. Então tá bom, gente. Ó, Deus abençoe todos nós. Amém. Fique Amém. com Deus. Estamos em paz. Tchau, gente. Boa Tem noite. Graças pergunta, a não? todos. Tem Boa pergunta, não? Pode semana. perguntar? Beijo no coração. Até a próxima. Até. Muita paz. Tchau.